alguns dias que o Atlético estava praticamente fechado para trazer o Nacho, jogador do River Plate. Mais detalhes, contando tudo, Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. E é uma negociação, é uma contratação que estava, assim, deixando o torcedor ansioso. Ele queria saber notícias do Nátio Fernandes, se seria realmente contratado, porque tem essa história também no Sampaoli que vamos contar aqui na turma do Bate-Bola, que ainda não tem nada definido se fica, se sai. Mas hoje, a boa notícia vindo da Argentina. O representante do jogador, o empresário do Nátio Fernandes, o Daniel Gonçalves, deu uma entrevista à TV argentina, TYC, e lá ele contou detalhes dessa negociação que vamos explicar aqui na turma do Bate-Bola. Primeiramente, Emanuel, Léo e quem está acompanhando. O jogador assinando um contrato por 3 temporadas com o Atlético. É um atleta de 31 anos, é um jogador que vai custar aí 6 milhões de dólares aproximadamente, não tinha outras questões em andamento, outros clubes em andamento, o Atlético já chegou forte na parada, o Internacional chegou em uma outra ocasião ainda com Rodrigo Caetano a tentar o jogador, mas não levou. O Atlético chegou firme na parada, buscou a contratação do jogador, fez os entendimentos com o empresário do atleta, ofereceu também uma valorização salarial pelo Nátio Fernandes, que pesou e muito. Essa valorização está na casa de 30% a 40% do que ele vinha ganhando no River. E isso pesou. A questão da moeda também pesou. Hoje, aqui no Brasil, por muitas questões, o Brasil ainda vive uma situação muito melhor que a Argentina. Então, tudo isso foi colocado na balança, ele sentou com a diretoria do River Plate, com a presidência do River Plate, mostrou o plano de carreira que estava sendo oferecido pelo Atlético, o que ele poderia fazer no Atlético, e aí não teve jeito. A presidência do River aceitou, não teve problema nenhum, vai receber essa grana também o time argentino, e vale lembrar que o Nátio Fernandes é um camisa 10. Me recordo, Léo, e você também, Manuel, que há cerca de 2 anos a gente falava, o Casares, porque pode vir um camisa 10, será que vai ter um substituto para o jogador? O Casares não vem rendendo, o Casares deixa o Galo, essa camisa 10 fica, vamos colocar assim, vazia de um jogador da articulação, e o Galo vai no mercado para esse início de temporada e traz o Nátio Fernandes. E os números dele reproduzem o que é o jogador. Vamos lá. 31 anos, campeão da Libertadores em 2018, tem 3 Copas Argentina no currículo, 2016, 2017 e 2019. Tem uma Supercopa em 2018, uma Recopa em 2016 e 2019. Total de jogos, 186, 31 gols marcados e 24 assistências. É um jogador, Léo Figueiredo, que realmente os números falam por si só. É um atleta que domina ali aquele meio-campo de articulação e pode somar muito no Galo. Pode. O Nátio Fernandes, ele se encaixaria na maioria dos times, porque ele é um articulador de jogo, ele participa do jogo o tempo inteiro. É importante que o Atlético valorize essa contratação, o torcedor também, mas também, ao mesmo tempo, que o torcedor e o clube tenham paciência, porque o Nátio Fernandes se transformou nesse jogadoraço num esquema todo muito bem montado pelo Galhardo. Ele era uma peça fundamental nesse River Plate que faz sucesso há anos. Ele não é um driblador, não vai chegar aqui um cara que vai sair driblando todo mundo. Ele não é fazedor de gols. Você citou os números dele aí. Ele faz gols, mas ele não é um grande artilheiro. Ele é uma grande engrenagem para a máquina funcionar. Todas as bolas no meio-campo vão passar no pé dele. Ele sabe a hora de acelerar o jogo. Ele sabe ver bem o jogo. E no basquete, citei isso mais cedo aqui no plantão, Opansi e Emanuel. No basquete americano, eles usam muito a expressão que o LeBron James tem o maior QI de basquete, que é o cara que melhor sabe compreender o jogo. O Nátio Fernandes é desses caras. Ele consegue compreender por onde o time vai jogar, onde está o caminho, de tal ritmo no meio-campo. É uma grande contratação que o Atlético faz.
tomara que se realize realmente um grande reforço, porque ele tem 31 anos, os 6 milhões de dólares é uma quantia considerável, mas é o valor de mercado dele. Acessei aqui, Pance, o Transfer Market, que é um site muito correto com relação a valores de futebol, e está cravado. Só que aqui está em euro ainda, 6 milhões de euros o valor do Inácio Fernandes, conhecido como Nátio Fernandes. Emanuel, e o que pesa também, na linha do que trouxe o Léo Figueiredo, é o próprio Marcelo Galhardo, que é o treinador, que foi o treinador do Nátio Fernandes recentemente, ele nunca escondeu a importância do jogador no sistema, até que colocou o próprio Léo. E o atleta, ele já tinha demonstrado, ele tinha conversado não só com a diretoria, mas tinha conversado e abriu o coração para o Marcelo Galhardo, que seria a oportunidade da vida dele em termos financeiros, parte técnica, trabalhar inicialmente, né? Vamos colocar inicialmente, porque essa situação do São Paulo não está nada definida ainda com o argentino Sampaoli, e isso também pesou na decisão do jogador de vir atuar no Galo, Emanuel. Bom, o Atlético coloca mais um estrangeiro no elenco, vai ter que conviver também com escalações futuras com os outros estrangeiros que já chegaram antes do Nacho. Bom, o que o Atlético precisa, parabéns aos investidores do Galo que estão apostando num jogador de qualidade, mas é definir a situação do Sampaoli. Estão chegando notícias do Rio Grande do Sul que o Renato Gaúcho está se acertando com o Grêmio para renovar contrato. O Grêmio está esperando a final da Copa do Brasil do Grêmio contra o Palmeiras. Se o Renato, que chegou em 3 finais importantes, não conseguir esse título, não colocar o Grêmio na Libertadores do ano que vem, ou desse ano, de 2021, dificilmente o Renato vai permanecer. Há uma reação contra ele, ele tem reclamado muito da diretoria que não investiu e principalmente hoje ele tem encrencas muito fortes com a imprensa do Rio Grande do Sul. Se o Renato Gaúcho estiver mesmo no radar do Atlético para ser o novo treinador, o Galo vai ter que esperar com certeza a decisão contra o Palmeiras da Copa do Brasil. Pancieri. E aí pesa, Emanuel, você tocou nesse assunto aí do desgaste, né, com a própria imprensa, mas há um desgaste do Renato com a própria diretoria do Grêmio. Isso acontece. O Renato, ele hoje não é unanimidade no Grêmio. Como hoje, e aí 6h45 aqui da Itatiaia, o Sampaoli não é unanimidade dentro da diretoria do Galo. Hoje, essa questão que você colocou sobre a definição, que é algo importantíssimo e tem a ver com planejamento. Por que tem a ver com planejamento? O Hulk foi o nome que o Sampaoli foi lá, deu aval, beleza, pode contratar. É o jogador que vai agregar no plantel. O Nátio Fernandes também, mais um que chega com o aval do Sampaoli. E outros reforços que podem chegar, outras questões que precisam ser definidas, tem a questão do próprio Tardelli, passam por saber se o Sampaoli vai ficar ou não. Hoje eu conversei com uma pessoa ligada ao Galo, que me falou assim: Pancieri, tudo na mesma. O Sampaoli está analisando, o que a gente sabe é que o Sampaoli está seduzido com essa proposta feita pelo Olympique de Marseille, mas não é só o Sampaoli, Léo. Além do Sampaoli, tem as outras pessoas que compõem, os outros profissionais que compõem a comissão técnica do Sampaoli, e ali eles debatem o tempo inteiro o que pode ser feito no Olympique. O Olympique, é uma informação importante que o Cláudio já trouxe, não trabalha com outro nome, só trabalha com o nome do Sampaoli no momento, não tem outro plano, o time francês quer o treinador. Então, para evoluir, questões de saída, questões de chegada, essa é uma parte fundamental. Se ali ao término do Campeonato Brasileiro, o Sampaoli, por exemplo, na coletiva,
final ali ele vai falar, ó, gente, eu realmente não vou ficar, vou sair, vou para a França, que isso pode acontecer. Mas eu acho que dentro do Atlético existem mais informações do que as que são passadas e que a gente consegue. Não imagino que no Atlético a diretoria está pensando e deixando o Sampaoli resolver a bel prazer se ele vai querer sair para o Olympique de Marseille ou não. Até mesmo porque neste momento a própria confiança no trabalho do Sampaoli está bem estremecida. Então, sinceramente, não sei se o Atlético vê com um momento ruim, com olhos ruins, uma saída do Sampaoli para o Olympique de Marseille nesse momento. Essa é a minha opinião, não é uma informação. Mas acredito que dentro do clube, principalmente da forma profissional que o Atlético tem evoluído e tentado fazer o seu futebol, lá dentro eles sabem. Lá na direção de futebol, o presidente Sérgio Coelho, Rodrigo Caetano, eles sabem. Eles já chamaram o Sampaoli para conversar, para falar se vai, se fica, porque o trabalho, o projeto passa por ele. Eles têm a resposta. Infelizmente, isso não é passado para a imprensa e para quem é principal interessado nisso, que é a torcida, né? Que é o torcedor do Atlético. Mas eles já sabem se o Sampaoli vai, se fica e como fica o planejamento para a próxima temporada. Então vamos esperar se uma definição pode ocorrer aí até o fim do Campeonato Brasileiro, essa questão envolvendo o Sampaoli, que é fundamental no projeto do Atlético. Outras informações ainda, vou só retornar ao assunto do Nátio Fernandes, porque é uma participação também importante, algo legal de ser colocado aqui na turma do bate-bola. O Galo queria que ele chegasse até quinta-feira. Essa era a intenção do Atlético, mas ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Então, ele pediu à diretoria atleticana uma tranquilidade ali para acertar questões pessoais, a vinda da família, e aí pude também levantar que já está procurando, Léo Emanuel, quem acompanha a turma do bate-bola também, a casa que vai morar aqui em Belo Horizonte, já representantes dele observando algumas questões relacionadas a isso, para que possa fazer essa transição, né, River para o Galo de forma tranquila. Essa questão do Nacho, então, para o fim de semana, a chegada dele a Belo Horizonte. O time reserva do Atlético teve o jogo treino ontem contra o Bolívar, que foram os 3 gols do Tardelli. No sábado vai ser acionado novamente. E isso já faz parte da preparação do time pensando no Campeonato Mineiro. E eu explico. Por quê? Tem jogo no domingo, partida contra o Sport. Essa partida vale muito para o Atlético fincar os pés no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas não pode perder também o foco daqueles que vão participar, por exemplo, do início da competição estadual. Então, no sábado à tarde, às 3h30, tem um jogo treino contra o Coimbra, até para dar ritmo aos atletas que não vêm atuando muito, ser uma forma também de observação a esse Atlético que vem também pensando no ano de 2021, que é um ano bem diferente dos outros. Para fechar, hoje, Cidade do Galo, atividade, aqueles que foram a campo contra o Bolívar fizeram um trabalho de academia, os outros, todo mundo treinando normalmente, sem problema nenhum, de ordem médica, pensando nessa partida contra os pernambucanos, Emanuel.